Hello, and welcome to 24. Olá e bem-vindos aos 24 horas da realidade. Meu nome é Lisa Kendrick, eu sou vice-presidente sênior de comunicações e de estratégia digital pelo projeto da realidade climática. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro diálogo, vendo as questões de transição por todo o planeta. Este ano, em 24 horas de realidade, nós estamos destacando as soluções e a esperança, vendo todos os progressos que foram feitos de pessoas de todas as idades, todos os ramos da vida, e na nossa luta para lutar com as mudanças climáticas e construir um futuro sustentável e saudável. Hoje é um dia para compartilharmos ideias, histórias, aprendermos o que funciona e como que nós podemos causar uma diferença positiva, encontrando esperança e levar essa informação de volta para as comunidades e trabalharmos. E nós projetamos esses diálogos para ajudar a trazer todo esse processo de forma mais avançada, compartilhando ideias, inspiração de defensores de vários segmentos em vários continentes. E com isso podemos aprender com todos os outros e construirmos um futuro melhor e vencermos. Estou super feliz porque temos um painel fantástico para vocês e darmos início a esta conversa. Primeiro, vamos dar as boas-vindas ao Masayoshi Ayota. Masayoshi, ele é especializado em comunicações climáticas e ele está ativamente envolvido em vários grupos climáticos no Japão. Ele também é um líder de treinamento lá em Tóquio de 2019. E hoje ele vai falar conosco sobre o seu trabalho com o trabalho no 350.org, falando sobre as propostas pessoas demandando aos órgãos japoneses para mudar para uma realidade mais focada, preocupada com o meio ambiente e em trabalhos de grupos semelhantes. A seguir, nós vamos também receber, de forma calorosa, a Gosha Richtling. Ela trabalhou no setor privado e também no setor não governamental, especializando tanto em comunicações, desenvolvimentos e também como uma líder de realidade climática. A Gosha vai falar sobre o trabalho nesse programa Just Transition, apenas fazendo essa transição na Europa. Também quero dar as boas-vindas a Angela Johnson ao nosso grupo. A Angela é uma defensora de justiça ambiental que fica lá em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, com grande investimento na prosperidade de sua comunidade. O seu trabalho anterior estava bem enraizado em desenvolvimento infantil, juvenil, acreditando que as crianças merecem acesso a indivíduos que se preocupam com ambientes seguros e a plataformas criativas para desenvolvimento saudáveis da criança. Agora, vou apresentar uma pessoa que entende bastante sobre trazer essa conversa climática, que é o nosso fundador e nosso chairman e o ex-vice-presidente americano, Al Gore. Ok, obrigado, Lizzie, e obrigado, olá a todos que estão aqui nesse programa 24 Horas de Realidade. Nós chamamos do Destaque nas Soluções e Esperança. E o progresso recente em ação climática que nós percebemos este ano tem sido fortalecido pelo trabalho forte de muitos ativistas ao redor do mundo. E hoje estamos trazendo mais luz para o impacto positivo que eles estão conseguindo em suas comunidades. E nesse primeiro grupo de diálogos do que teremos, nós vamos focar na força de Just Transition, apenas uma transição para a energia limpa. E somente o setor privado gera 36% de redução de emissões de gás de efeito estufa. O trabalho de carvão, de metano, está poluindo nosso planeta e também piorando as condições ao redor do mundo. E essa mudança para uma energia limpa traz vários benefícios, reduzindo emissões, trazendo áreas mais limpas, menos poluição e também estimula a economia, trazendo muitos novos empregos, limpos, verdes. Então, estamos agora aqui para ouvir de três pessoas inspiradoras que já viram os desafios de tentar trazer essa infraestrutura, lidar com uma infraestrutura de carvão, de combustível fóssil, e todos os seus esforços para ter uma energia limpa em sua própria comunidade, vamos ouvir de cara deles. Em primeiro lugar, eu quero fazer a pergunta aqui, por que que o termo é esse, Just Transition, apenas uma transição, fazendo a transição o mais rápido possível nas regiões que vocês vivem? Então, Ângela, se você pudesse começar, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer porque é uma honra estar aqui nesse painel junto com vocês. Agora, quando se trata dessa transição, e por que isso é importante na minha comunidade, eu quero começar dizendo que eu cresci numa comunidade que já teve um histórico de
ter muitos problemas com combustível fóssil. Quando eu estava crescendo, eu não entendia muito dessa área. Então, voltar aqui na região que eu morava, depois de adulta, e ainda assim eu não conhecia totalmente todas as questões por trás dessas instalações, dessas instituições. Eu não entendia a magnitude do problema, para ser sincera. E não foi até eu ter aprendido sobre o projeto de uma pipeline mais limpa que surgiu na minha comunidade, foi quando eu decidi que já basta. Que esse projeto Antes do projeto, meu bairro tinha passado por vários dias, às vezes até semanas seguidas, consecutivas, de mau odor no ar, poluição, onde as pessoas passavam, parecia que tinha ovo podre na região, ou mesmo como se fossem pneus queimando, como se fosse borracha queimando. E isso mesmo é o que trouxe aquela mentalidade de que já chega, já basta. Então, esse projeto de acabar com essa pipeline, eu pensei, o que que eu posso fazer como indivíduo para tomar algum tipo de ação? Então, para mim, tudo se resumiu em fazer uma transição mesmo. E se todos nós unirmos e pensarmos que agora já basta, já deu, que nós temos que parar de usar o combustível fóssil e não podemos permitir que essas empresas continuem causando poluição em nossas comunidades, porque normalmente quando eles criam esses projetos ou quando eles têm uma nova construção, eles vão nas comunidades que são abandonadas, que não são muito bem cuidadas, vão justamente nas comunidades que já estão sobrecarregadas e que não são lembradas por outros setores. E provavelmente também são comunidades que têm vários residentes já de cor. Então, essa transição para a minha comunidade, para o meu bairro, foi essencialmente uma libertação dessas empresas, impedindo que essas empresas tivessem ainda mais prejuízo na nossa comunidade. Bom, muito obrigado, Angela. E realmente, que vitória inspiradora na sua comunidade, nessa região ali do sudoeste de Memphis. Eu tive a oportunidade de passar por ali e ver toda a paixão e as lutas da sua comunidade e ver desse projeto de toda tubulação ali, mas a luta continua, porque nós sabemos que nem todos os insultos ambientais foram removidos dali. A gente sabe que as coisas continuam, mas de qualquer forma, agradeço a sua história. Você começou com o pé direito para a gente. Agora vamos continuar. O que que vocês enxergam como o maior desafio para superar essa questão de just transition, apenas que fazer essa transição para a comunidade viável? Então vamos começar com você, Thank you for that question. Woshia. There are multiple Obrigado pela challenges pergunta e that há we vários face desafios in que nós Central precisamos superar Europe and na places região around the United central da States where we Europa are most e active nos in. países onde estamos mais I think the ativos. most prevalent challenge Mas os we desafios potentially mais face is the prevalecentes que nós hesitation encaramos of the decision seria makers a to hesitação change dos tomadores de steps decisões em realmente causar mudanças. so E isso é so oriundo de first I vários would like to say motivos. that O climate primeiro é changing que existe essa batalha, esse traditional entravamento entre agreements o that started país e as many years back tradições. with coal Isso já and está extraction vinculado também com versus the needs of carvão, today's extração de world that carvão, mas reduce também greenhouse gas vinculado às emissions, necessidades maintaining hoje de around reduzir global as emissões de warming, gás estufa and e also the melhorar a need nossa to economia. Mas build essa é uma das practical questões. Nós temos que ter that in ciência role do papel importante que isso requer do nosso we're in the setor, world region porque eles together dependem and bastante de pushing combustível for greener fóssil. those E a countries gente pode ver na and história work de for todos esses países greener growth in como que those eles countries. contribuíram para o seu We need to respect the crescimento. people, Temos que but at respeitar the as same time, we pessoas ao need to mesmo tempo. recognize the need to Temos move que forward reconhecer as together necessidades de rapidly. mudança e mudança rápida, eu Second diria. reason is Então, the outro motivo fear and lack of é o medo trust ou talvez a towards falta de change. confiança And para ter esse that's tipo de a mudança. natural Eu acho que human isso já é reaction uma to reação humana be hesitant normal, and fear esperada. A change. gente tem medo Um, mesmo de mudanças, a gente não se this sente confortável com mudanças. supercharges Então, our countries isso and daí also vai Europe trazer mais and the força ao Western nosso país, a societies todos very os much more than países ali dessa região europeia, e reasons for muito mais em outras regiões também, mas tem motivos que eu não but I think preciso that this is the detalhar most agora, mas de ququalquer one. forma é um There's grande also incentivo para nós. a tendency of E outra coisa decision é a makers to tendência dos tomadores de move decisões towards a short-term planning de querer fazer um and planejamento de curto prazo. very I would E say como é que eu posso response to dizer? the challenges E that ter we uma face resposta muito because we atrasada, muito envisage that morosa an para esses efficient problemas. Então, para a gente conseguir properly conduct this ter uma transition condução we have to adequada come to dessa transição, a clear gente tem que expectations planejar de that are acordo. Então, very se a gente much vai known and the fazer, chances você for vai deixar as change coisas para o último to be momento e unjust deixar esse and processo the de injustice forma to justa be e much tentar higher. melhorar as And coisas na last última but hora, not talvez least, essa injustiça fique maior I no think you final. are in your
Então, devido ao que está acontecendo hoje em dia, a guerra na Ucrânia, a gente tem que talvez parar por um momento e ver como que é a forma antiga. Ainda assim, depender de combustível fóssil, carvão, mas ao invés disso, ao invés de ter esse avanço desesperado para uma energia verde, temos que parar e ver que não temos tempo para isso. Nós temos as soluções que a gente já fala disso há tempos, mas o que nós precisamos fazer é ter um pouquinho mais de conhecimento antes de melhorar as coisas. Muito bem dito. E é fascinante o que você descreveu aí para gente. Mas vamos continuar. Vamos para nosso terceiro participante do painel. Como que você mobilizou as pessoas a tomar algum tipo de ação na sua comunidade, Masayoshi? Por que que você não responde para a gente? Thank you. Thank you very much. Obrigado, muitíssimo obrigado pela pergunta. As a 350 Japan member, Olha, essa organização, 350.org, nós estamos tentando compartilhar nossas propostas para ter alguma ação que seja justa, especialmente para os mega bancos japoneses. E durante aquela campanha, nós criamos oportunidades para falar sobre desastres, sobre injustiças, sobre projetos também que poderiam trazer benefícios à nossa região. Então, na nossa campanha dos bancos, nós encorajamos as pessoas para falar com a equipe de serviço de atendimento dos bancos, desses três grandes bancos japoneses, e ver a opinião das empresas, perguntando que elas nos respondessem sobre as suas políticas públicas em relação ao clima. Então, esse ano, 124 pessoas, 124 cidadãos se uniram a esta ação no mês de fevereiro deste ano, e foi realmente um projeto de sucesso. Eu sei que não parece que são tantas pessoas, mas foi um projeto de sucesso com o pessoal de atendimento, de serviços. Isso também foi uma oportunidade rara que aconteceu no Japão de repente. Nós tivemos uma oportunidade rara ali de várias pessoas se unirem. Então, nós tentamos fazer isso acontecer na nossa região, que é a decisão de Just Transition, ou somente fazer a transição quanto antes. Muito bem. Agora, qual que é o conselho que vocês teriam para o pessoal que estão aqui participando, que querem se envolver nesse movimento? Ângela, você poderia começar com a gente, por favor? Sure. Claro. So, I will say, Então, o que eu diria first off, é que, primeiramente, eu não sinto que você está sozinho nessa batalha. Saiba que existem outras pessoas por aí, assim como você, ok? Existem outras pessoas com pensamento semelhante ao seu, que talvez já tenham até começado organizações. Então, o que que você precisa fazer? É apenas entrar em contato, buscar contatos, preencher um formulário, entrar em contato com eles ou mandar um e-mail. E eu tenho certeza que eles entrarão em contato com vocês, de braços abertos, dando as boas-vindas a muitas coisas que eles precisam já, porque eles precisam o quê? De mais soldados em campo, eu diria. Então, nesse projeto do Pipeline, que eu já mencionei, eu comecei a ver o que que eu poderia fazer como uma pessoa sozinha, única, o que que eu poderia fazer como um indivíduo. Então, fui para as redes sociais e ver o que que estava acontecendo na minha comunidade, quem que estava se mobilizando nessas questões, e foi assim que eu encontrei essa comunidade, que era Memphis contra a poluição. E encontrei esse grupo também que era contra todo o projeto do pipeline de Memphis. Aí eu entrei na reunião e disse, olha, como que eu posso ajudar? E a primeira interação foi com a coleta de lixo na comunidade durante o verão. Então, as ações talvez não sejam tão cheias de glamour, eu diria, mas qualquer trabalho pequeno, qualquer tarefa pequena, não importa o tamanho, ajuda. Então, se você estiver disposto, estiver pronto e você tem o tempo para investir, você tem a paixão para isso, as oportunidades existem, as organizações estão por aí. Vocês não estão sozinhos, se trata de união e estamos todos aqui justamente isso, para lutar contra a mudança climática. Muito bem dito. E isso me faz querer perguntar, essa parte de contar a história, teve algum papel crucial para você, Goshia? O que que você tem a dizer? It surely does. Com I certeza. think that when Eu abstract acho que numbers, quando os financial números estimates, abstratos, estimativas financeiras scientific research ou results com really pesquisas make an impact in financeiras our communities, falham o I fracasso think that the em power of causar um resultado na nossa storytelling comunidade, então to o speak storytelling, and o let saber contar a every história, é algo que está every embutido em nós e
Isso é algo profundo que a gente não pode ignorar e que com isso vai ter muito mais de efeito. E nós fizemos isso na Polônia, um dos países onde nós fizemos esse programa Just Transition. Nós fizemos um documentário curto sobre esses processos de fazer a transição e que foi a região mais carente ali da Polônia, onde compartilharam as perspectivas de Just Transition, dessa transição imediata, e de pessoas de todo o segmento da vida, e eles compartilharam os mesmos objetivos. Eles queriam realmente colocar isso em ação, essa transição. Então, essa é a esperança que a gente pode levar para as pessoas e entender essas questões com os cidadãos dessa região. E o que eu acho é que dessa forma a gente consegue tocar o coração das pessoas, não somente a mente delas, se é que faz sentido para vocês. Então, eu acho que é isso que vai nos ajudar a, de fato, ser mais responsáveis quanto ao futuro dessas regiões. Muito obrigado, Gosha. E obrigado a todos vocês por um debate muito fantástico. Agora a gente pode ir para a sessão de perguntas que vem do público, que vem da nossa audiência. E para conseguir moderar essas perguntas do público, o que eu vou fazer é passar a palavra de volta para a Lise, e a Lise pode guiar essas perguntas. Mas antes de eu fazer isso, eu quero novamente agradecer a cada um dos participantes ativos, apaixonados do nosso painel, o Masayoshi, Goshia e a Ângela. Então, muitíssimo obrigado. O trabalho que vocês têm desenvolvido tem sido incrível. E somos gratos a vocês por compartilhar suas percepções e por inspirar outras pessoas a também tomar uma atitude em sua própria comunidade. Agora eu vou passar a palavra de volta para a Lizzie para ver algumas das perguntas que temos a esse painel super distinto. Mas, de novo, obrigado aos participantes. A palavra é com você, Lizzie. Muito obrigado por essa conversa fascinante. E nós temos duas perguntas aqui da nossa plateia. Deixa eu acessar isso aqui rapidinho. Vamos ver. Vamos começar com isso. O que vocês fazem para incorporar as vozes, as vozes das comunidades com membros mais vulneráveis? Como é que podemos envolvê-los nesse processo? Vamos começar com a Goshia. Bom, o nosso trabalho na Polônia e também em Kosovo, onde nós trabalhamos no processo de transição, nós queremos conectar com as comunidades locais para a gente trazer essa transição num processo de confiança. Falamos com ativistas locais que têm experiência de trabalhar nesse tipo de área já. E nós levamos em consideração as necessidades dos membros, ouvindo-os. Então, esse é um elemento muito importante desse trabalho, que é conectar com as pessoas locais, envolvê-las nas conversas. E as pessoas conhecem até melhor do que nós as necessidades locais. Então, nós temos que realmente participar desse processo de comunicação com as comunidades, ouvi-los e levar em consideração o que eles têm a dizer. E depois processar essa informação para influenciar os tomadores de decisão. E já há muitos anos nós convidamos os ativistas locais e também as ONGs para comentar sobre o processo de transição territorial, influenciando os tomadores de decisão através dos cidadãos e sempre comentando os planos, atualizando os planos. E o que acontece é que criamos um documento com todas as discussões e os resultados obtidos. E eu acho que realmente as pessoas que são mais impactadas são as que devem ter a voz mais ativa. Muito obrigado por compartilhar. A mesma pergunta para você, Ângela. O que você faz para incorporar as vozes das pessoas mais vulneráveis da comunidade? Bom, com certeza não fui eu. Foi um processo de nós, um processo coletivo.
através das associações de moradores, que foram a força motriz de fazer-nos ouvir quais eram as necessidades da comunidade através das redes sociais. Tivemos pessoas trabalhando incansavelmente, trazendo essas vozes, usando as nossas plataformas de rede social, o Zoom, e participando ativamente da discussão comunitária, abrangendo não só as necessidades universais, como especialmente as necessidades específicas. E realmente essa troca foi fundamental. E até pessoas que trabalhavam na igreja, que trabalhavam nas lojas de serviços locais, pessoas que participavam de protestos. A interação com essas pessoas criou uma grande oportunidade de levar adiante essa mensagem. Líderes da comunidade facilitaram o acesso dos membros da comunidade que talvez não tivessem o conhecimento das nossas discussões, facilitaram muito a participação dessas pessoas e constantemente nós desenvolvemos conversas comunitárias em grupos pequenos, em bairros, e isso eu acho que foi fundamental para um processo de ouvir a todos. Muito obrigada. Masayoshi, como você participou desse processo no Japão e quais seriam as diferenças em relação aos outros países, em relação a ouvir as vozes das pessoas mais vulneráveis da comunidade? Olha, muito obrigado pela sua pergunta. No Japão, como vocês sabem, temos tantos desastres climáticos, nós temos tufões, temos tsunamis, temos tempestades, e é muito importante a gente estabelecer uma linha de contato com as vítimas de desastres, e nós convidamos muitos deles a falar sobre os danos causados por calamidades, e eles são vozes muito poderosas para exigir mudanças nas políticas climáticas, pois eles são os mais atingidos, e o compartilhamento de suas vozes e o fato que eles são ouvidos é muito, muito importante no nosso processo aqui no Japão. Então, eu acho que precisamos compartilhar essas vozes em países em desenvolvimento, como países asiáticos, porque sabemos que existem, que eles são fundamentais para a discussão sobre tudo que acontece nessa área. E temos também indústrias japonesas que ainda estão tentando exportar infraestruturas baseadas em combustível fóssil. Então, é muito, muito importante ouvir todos os grupos, porque essas indústrias tentam justificar o uso de novas tecnologias limpas, como hidrogênio e outras tecnologias que podem trazer melhores soluções. E eu acho que essa transição tem que ser feita o mais rápido possível para a energia 100% renovável. E é importante que a CCUS e outras organizações que trazem soluções possam facilitar essa trajetória rumo a um processo mais justo. E nós temos uma rede de comunicação e a gente tenta sempre se conectar com os guerreiros do clima, como chamamos, para trazer a justiça climática e para que nossa voz seja ouvida também no Japão e no mundo inteiro. Muito obrigado. Ótimo. Muito bem. Uma outra pergunta dos nossos espectadores. No mundo ideal, quais são os recursos melhores para aumentar o impacto do trabalho de vocês? Ângela, vamos começar com você.
Essa é uma ótima pergunta. Eu diria, primeiramente, que eu acho que nós precisamos, primeiramente, de mais fundos para atender a regiões como a minha, melhorar o engajamento, melhor educação de presidentes, de políticos, de industriais, para que a gente possa lutar contra os interesses de companhias que não levam isso em consideração. É importante, é muito difícil você lutar contra essas corporações multimilionárias que têm uma completa falta de preocupação com uma coisa tão importante. E eu acho que nós precisamos, então, de mais fundos, de mais financiamento e um melhor orçamento para combater de igual para igual, porque com esse apoio financeiro, a gente pode fazer o nosso trabalho se expandir mais. Masayoshi, para o seu trabalho, se você tivesse uma varinha mágica para trazer todos os recursos que você quisesse, para o que você usaria isso? Olha, é uma pergunta importante e interessante, porque as organizações, as ONGs japonesas, a sociedade civil japonesa, lutam para ter um orçamento mínimo para fazer esse tipo de implementação. E no Japão, nós vivemos numa atmosfera de injustiça social e desequilíbrio social, inclusive justiça racial, justiça de gerações e outros aspectos. E nós precisamos empoderar as pessoas para que possamos realizar e implementar possamos implementar uma capacidade social de realização muito mais eficaz, porque não temos poder político no momento. Então, isso tem que mudar. E eu acho que empoderar pessoas em comunidades, pessoas que não pertençam a grandes organizações, é fundamental para expandir o impacto do nosso trabalho. Então, eu acho que empoderar as pessoas é a melhor forma de otimizar esses recursos e também para promover a justiça climática. Isso é fundamental. Nós já temos isso, claro, mas precisamos de mais. Muito obrigado. E, Gosha, para você, quais são os recursos que você gostaria que melhorassem na sua luta? É uma pergunta muito interessante. Do lado pragmático, eu concordo com a Ângela em relação a melhorar nossos orçamentos. Para quem quiser implementar essas transições, porque as indústrias têm dinheiro quase ilimitado, então realmente é uma situação muito desequilibrada na nossa luta, é muito difícil encará-los. Então, acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu mencionaria é mais apoio da mídia, para que possamos atingir mais pessoas, para que as pessoas entendam melhor os desafios que estamos enfrentando. Eu acho que existe mais espaço para que a mídia se junte a esse movimento climático e para que celebridades também possam defender a justiça climática de forma mais verdadeira e não apenas num processo de lavagem cerebral. E também eu acho que, pensando nos recursos, eu acho que a positividade e a esperança são recursos, escapando um pouco apenas do pragmatismo. Eu acho que esses recursos energéticos pessoais são muito importantes também. Muito obrigado.
Temos uma pergunta para Ângela. Ângela, você poderia falar sobre a importância de contar histórias e histórias reais nesse sentido climático? Olha, contar histórias é tudo. Eu não me lembro de quais histórias específicas você estaria se referindo, mas temos histórias, por exemplo, ouvindo sobre questões de pipeline, pessoas que às vezes não sabem os danos causados pelas políticas equivocadas, até você encontrar as pessoas que sofrem diretamente esses impactos. E pessoas que não querem perder suas terras, famílias que eram donas de terras, terras que passaram de geração para geração. E duas corporações estavam lutando para tirar, basicamente, essas terras dessas famílias. E ouvir essas histórias e ouvir as próprias pessoas que são impactadas contando as histórias, você vê a tristeza, o sofrimento e a raiva em seus olhos. Para mim, isso é um poder indescritível. Você não pode fechar os olhos para famílias que estão sofrendo, especialmente que quando a gente pensa que isso não é nenhuma novidade. Temos famílias afro-americanas constantemente ameaçadas e que têm razões válidas para se defender. E quando você vê esse grau de injustiça estampado em seus rostos, eu acho que você adquire uma nova perspectiva. Pessoas, membros do governo, podem falar, podem relatar problemas, mas você ouvir diretamente as pessoas impactadas tem um efeito inequívoco para que você entenda o tamanho do drama que essas pessoas estão vivendo. Muito obrigado por compartilhar. O pipeline de Barralha realmente teve um impacto incrível. Eu, como cidadã americana, eu sei que isso tudo tem me impactado muito, assim como no Japão e na Europa. E é incrível ouvir tantas histórias dos 4 cantos do nosso planeta, e isso inspira demais a todos nós. E uma pergunta final para todos vocês. Focando no nosso evento de Soluções e Esperança de 24 horas, eu gostaria que vocês mencionassem o que traz esperança para vocês. Eu vou começar com você, Goucia. Eu acho que conectar com pessoas, e eu mencionei isso quando eu estava respondendo a uma das perguntas sobre conselhos que podemos dar. Eu acho que pessoas que lutam pela mesma causa e têm as mesmas intenções, eu acho que a esperança é dos grandes recursos quando você vê histórias bem-sucedidas, e eu acho que mais e mais pessoas querem se envolver num processo de transição, que já entenderam a seriedade da situação que estamos vivendo, e esse envolvimento cada vez maior de pessoas me traz muita esperança. E Masayoshi, o que te traz esperança? Eu gostaria de dizer primeiramente que eu acho que o espírito e a coragem, eu acho que nós que encaramos a realidade da crise climática e suas emergências, eu acho que de cara nós precisamos evitar o desespero. Nós precisamos nos basear nos últimos conhecimentos científicos, porque existem várias questões e fatos muito sérios, como os dos últimos relatórios, mas eu acho que nós precisamos também, obviamente, de esperança para gerar soluções para amanhã. E eu acho que
todos vocês envolvidos nesse trabalho sabem disso. E acho que existem vários movimentos regionais importantíssimos e mais gente aderindo à nossa causa. E isso, por si só, já é uma fonte de esperança. Eu acho que ações têm que primeiro ser tomadas, e as ações, a esperança deve ser gerada por ações. E eu vejo isso na Ásia, vejo isso na Europa, vejo isso em todas as regiões, e acho que os ativistas da justiça climática que combatem políticas governamentais e também a indústria de combustíveis fósseis sabem que dezembro está chegando, tem movimentos como o African Hope, e eu sei que cada vez mais na África temos ativistas climáticos e temos o projeto ECOP, o projeto de pipeline da África Ocidental. Esse é um projeto de oleodutos de combustível fóssil que está ameaçando uma região enorme e a sociedade africana. E temos vários jovens ativistas que são líderes locais, trazendo justiça climática para suas comunidades e conscientização para conscientizações para suas sociedades, e que têm falado de forma muito eficaz. E eu acho que é importante apoiar o projeto ECOP. Temos vários líderes e temos um grande banco japonês que está dando apoio à ECOP, e isso nos traz muita esperança. Então, eu acho que esse é um projeto na África, por exemplo, que, apesar de ser local, está totalmente ligado à economia japonesa e à sociedade japonesa. E, como membro da sociedade japonesa, eu realmente espero com muita intensidade que o Japão haja junto com esses ativistas climáticos na África, com solidariedade, e que sejamos uma fonte de esperança para eles. E que essa conversa nunca cesse entre nós. Então, vamos manter as nossas ações sempre em curso. Muito obrigado. E, Ângela, e para você, o que te traz esperança no seu trabalho? Eu diria que é saber e, na verdade, ter ação hoje, essa ação, é uma confirmação que esse problema que estamos tendo transcende raça, sexo, transcende qualquer tipo de construção social que já está embutida para nos manter separados. E a gente pode se unir, ficarmos todos juntos, mesmo com tudo isso, e criando essa união, esse conjunto, a gente pode avançar fronteiras e ir para outros países. Isso sim me traz esperança. Ótimo. Muito obrigada a todos vocês. Vocês me dão esperança no trabalho que fazemos aqui na Realidade Climática, e eu sou super grata por vocês terem participado hoje. Quero agradecer novamente a Masayoshi, a Roxia e a Ângela, e claro, o Sr. Gore por ter participado aqui conosco. E também agradeço a todos vocês que participaram dessa conversa. Se vocês conseguirem, eu peço que vocês fiquem para mais um diálogo global que vai começar em poucos minutos. E esse diálogo vai ser um tópico sobre como expandir o transporte e os veículos de zero emissões. Também quero convidá-los a fazer parte desse programa 24 horas em realidade, vendo histórias de pessoas como vocês que estão tomando atitudes em relação à mudança climática ao redor do mundo. E essas histórias vocês podem encontrar no nosso Instagram, que é o nome Climate Reality, ou Realidade Climática, e também no nosso website, que é o www.24horas-de-realidade.org. Então, obrigado a todos os participantes do painel, obrigado a todos que participaram, nos escutando, seja nos Estados Unidos,
outros países. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o restante. E eu espero que vocês tenham um ótimo dia e nos vemos em breve no próximo diálogo. Muitíssimo obrigado.